Ok, nós iniciamos a gravação aqui das declarações do Roberto Ferreira Dias, que foi diretor de logística do Ministério da Saúde. Hoje é 22 de julho e agora são 14 horas e 5 minutos. Roberto, inicialmente eu queria que você me explicasse quando você começou a trabalhar no Ministério da Saúde e a convite de quem e em que cargo? Doutor, só uma pergunta antes. Esse depoimento ele é sigiloso, né? Ele é sigiloso, mas se o pessoal da CPI me pedir cópia, eu vou ter que fornecer. Ou Entendi. do Ministério Público, mas ele é sigiloso. Entendi. Eu fico preocupado até por questões de segurança, mas enfim, tudo Não, bem, ok. fica à vontade. Esse depoimento só vai sair da Polícia Federal se for requisitado por alguma autoridade competente. Ok, tá entendido. Então vamos lá. Só pode refazer a pergunta, por favor? Eu queria que você me explicasse quando começou a trabalhar no Ministério da Saúde e a convite de quem? Em que cargo Vamos lá. também? A nomeação, salvo o melhor juízo, é 9 de janeiro de 19, tá? Uhum. A convite do ministro Mandetta, foi o primeiro-ministro aí do atual governo, para ocupar o cargo da diretoria de logística do Ministério da Saúde. Certo. E você ocupou outros cargos no Ministério ou só esse? No Ministério da Saúde, só esse. Só esse, perfeito. Me fala sobre as suas funções como diretor de logística no Ministério, na época da importação da Covaxin. Qual que eram as suas atribuições lá? Vamos lá. Enquanto diretor de logística, o departamento de logística ele é responsável pela aquisição, armazenagem e distribuição dos insumos críticos para a saúde, em geral. Na parte de vacinas, especificamente, coube ao nosso departamento, após a instrução processual da Secretaria Executiva, junto com a Secretaria de Vigilância em Saúde, que eram as secretarias afins ao produto vacina, ao final a gente recebia esse processo e dava os atos para consecução desse processo, que é, ao final, a validação do termo, a análise do TR, né, a validação do TR, empenho, publicação da ratificação da dispensa, enfim, e ao final com a assinatura do contrato. Perfeito. O senhor é subordinado diretamente ao ministro? Não, subordinado diretamente ao secretário executivo, o Elcio Franco, à época. Ah, perfeito. O Elcio Franco era seu chefe no ministério, então. Sim, senhor. Quem que eram seus subordinados como diretor de logística no seu setor? Eu tinha de subordinados diretos o Marcelo Costa, um coronel do Exército Ativa, que acumulava a coordenação geral de insumos estratégicos com a coordenação financeira, que seria a CGORF, né? CGIES e CGORF. Além disso, eu tinha um outro tenente-coronel da Ativa, que era o Alex Leal, que era responsável pela coordenação geral de logística, e só, de coordenador só. Tinha uma assessora mais próxima, que é a Lenice, mas sem cargo de execução, né? De assessoria, no caso. Perfeito. A CGU analisou o processo de contratação e importação da Covaxin e apontou cinco possíveis falhas. Os auditores ressaltaram que não está confirmado que seja crime, mas eles indicaram 5 possíveis falhas que mereceriam aprofundamento nas apurações. Eu vou expor cada uma delas e vou te perguntar você tem alguma coisa a dizer, algum detalhe para fornecer sobre essas falhas apontadas pela CGU? A primeira... Se puder apontar uma e eu for rebatendo, é mais fácil. Isso. A primeira dela é a tentativa de realização de pagamento antecipado. Segundo os auditores, embora o contrato preveja pagamento em até 30 dias após a comprovação da entrega da vacina, no processo de importação houve a apresentação de uma invoice, ou proforma invoice, como alguns alegaram, né, datado de 19/3/2021, antes que qualquer dose da vacina fosse entregue. Além disso, na invoice, a quantidade de doses foi diferente da contratada. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Vamos lá, então. Eu tomei pé, isso eu expliquei, inclusive, para a CGU. Me perdoa o seu nome, doutor? Vitor Hugo. Vitor Hugo.
eu inclusive expliquei isso para a CGU, eu tive que tomar a pé desse processo de importação de forma mais detalhada para poder exatamente prestar esses esclarecimentos, porque ele não é um processo onde o diretor se envolva. Tá? O diretor ele só entra para saber se a LI está pronta ou não, porque normalmente ele é questionado pela área programática, pelo programa de saúde. Perfeito. A questão da invoice, dessas 3 invoices, elas apresentaram em 3 momentos. Primeiro, o quantitativo de doses. O quantitativo de doses, eu não sei se ele já está no inquérito policial ou não, essa explicação. Houve uma tratativa, e isso eu descobri olhando o processo da importação, houve uma tratativa entre a empresa e o fiscal do contrato, colocando que, em que pese a primeira parcela fosse de 4 milhões, ele só poderia encaminhar 3 milhões de doses em virtude de uma restrição de seguro. O seguro dele limitava a 50 milhões de dólares, então isso limitava, por consequência, 3 milhões de doses. E isso foi aprovado pelo fiscal do contrato. Esse apontamento de quantitativo na invoice, eu entendo que ele não estava errado no primeiro momento, mas sim houve outro entendimento. A primeira invoice que eu tenho aqui, ela mostra a quantity, né, que seria a quantidade, 300 mil. Certo. Mas o fator de embalagem, no pack size, ele coloca 5 ml, que seria o frasco, e 10 doses. Então, 10 doses, cada uma a 0,5 ml, daria os 5 ml. Então, 300 mil frascos de 5 ml totalizam as 3 milhões de doses que a empresa havia constatado e confirmado junto com a fiscal. Então, aqui, em tese, você não teria um problema. Tem, de fato, a questão do pagamento 100% adiantado e tem, num segundo momento, a questão do frete. Essa invoice ela é corrigida numa segunda versão. Me permita. Ela é corrigida numa segunda versão. Deixa eu só achar aqui a segunda. Aqui. Onde ela corrige, então, a quantidade de 300 mil para 3 milhões, mas permanece ainda o pagamento adiantado e permanece o frete de fora do pagamento. Isso é ajustado entre e-mails do Departamento de Importação, junto com a empresa e junto com o fiscal do contrato, e o que gera uma terceira invoice no dia 23, colocando pagamento de acordo com o contrato, quantitativo de 3 milhões e o valor fechado totalizando as 45 milhões de doses. O que eu tenho a dizer respondendo a sua pergunta, doutora? A invoice, ela não vincula a operação. O que vincula a operação é contrato, assinado entre contratante e contratado. O nome a gente chama de PI, que seria Proforma Invoice, ela é quase que um draft, um rascunho. Corrigir invoices é a coisa mais comum que tem quando você trabalha com importação. Tá? E isso eu não sabia, na verdade eu fui conferir depois. Você tem, por parte do servidor William, uma série de trocas de e-mails apontando toda inconsistência e, na sequência, isso vindo a ser corrigido. Tanto é que do dia 20, quando esse problema se inicia, em princípio, para o dia 23, que daí daria 2 dias úteis, todas as pendências já haviam sido sanadas. Com um consequente pedido de licença de importação no Siscomex por parte da empresa despachante. Certo. O senhor não participou da confecção dessas invoices, então? Perfeito. Com relação à justificativa de preço, a CGU apontou que o processo foi submetido à consultoria jurídica depois da instrução. E ela se manifestou dizendo que não havia pesquisa de preços ou justificativa para a razoabilidade do preço que foi contratado. Com o parecer da consultoria, o processo foi para a área técnica para que se manifestasse em 24 horas, mas o contrato foi assinado sem a manifestação. Você participou desses atos? Não, vamos lá.
existe um documento, doutor, que se chama Ato de Governança, que, salvo o melhor juízo, ele está no processo. Esse ato de governança é o ato onde o secretário executivo ele demanda, no caso, ao departamento, o prosseguimento do feito, às vezes com alguns ajustes, e com a concordância e ciência daquela secretaria, no caso, a Secretaria Executiva, sob a tutela do secretário Elcio Franco. Esse despacho, ele conseguindo o seguinte: ele chega para mim no dia 19 de fevereiro, com um caráter de urgente. Então, ele diz que deverá ser lavrado o instrumento contratual. Ele já marca que a aquisição tem um valor de 300 milhões de dólares. Ele diz que a pesquisa de preço é competência da área técnica envolvida. E, ao final, considerando a excepcionalidade e urgência da contratação, os autos deverão ser remetidos à Conjur para conhecimento e parecer a posteriori, cujas recomendações emitidas deverão ser integralmente atendidas pelas áreas competentes. No processo fala que parecer a posteriori? Desculpe interromper. Isso daí está no processo, então? Está no processo. Se não tiver, eu posso encaminhar para o senhor. Não, provavelmente está no processo. Ao final, na urgência que o caso requer. Então, assim, a orientação da urgência era até que o parecer fosse a posteriori. Uhum. Eu submeti a Conjur antes da assinatura do contrato. Certo. Tá? Quando esse parecer ele volta da Conjur, ele volta e nesse parecer está consignado, inclusive, que o processo ele não precisava retornar mais à Conjur. Isso é Estou colocando a ficha técnica aqui do parecer. Isso é um ato corriqueiro quando você não tem nenhum apontamento mais grave. Então, olha, prossiga com o feito, não há necessidade de retorno disso à Conjur. Dos apontamentos, é a ficha número 7, Marcelo. Dos apontamentos colocados, a questão do preço, ela tem a seguinte explicação no parecer. Só pegar o parecer jurídico aqui, por favor. Então, só a ficha número 7, não está aí. O parecer jurídico, ele coloca aqui o seguinte, doutor. Ele cita a MP 1046, que foi o que subsidiou a compra, e ele coloca nas aquisições ou contratações, no seu artigo 6 da MP, nas aquisições ou contratações de que trata a medida provisória, o termo de referência, parágrafo 1º, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ao projeto básico. Agora, no parágrafo 1º, o termo de referência simplificado ao projeto básico conterá, item 6, estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros, daí ele coloca os parâmetros de preço. Ou seja, essa estimativa de preços, ela deve vir da área demandante, junto com o termo de referência. Para corroborar com isso, eu tenho uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 2577, de 30 de setembro de 19, que no seu artigo 480, ela diz que é de responsabilidade da área técnica, da área demandante, quem confecciona o termo de referência, a pesquisa de preço. A pesquisa de preço que o departamento poderia fazer, doutor, ela seria o que a gente chama de pesquisa complementar. A pesquisa complementar, ela tem como norte a Instrução Normativa número 73 do Ministério da Economia e Antigo Planejamento, que no item 86 do parecer da Conjur, ele afasta o uso dessa instrução. O item 86 diz o seguinte: com isso, entende-se que restou afastada, no caso, a aplicação da Instrução Normativa 73, devendo a estimativa de preço atender ao preceituado no dispositivo acima. Qual seja o dispositivo acima? Exatamente o artigo 6º,
onde diz que a pesquisa de preço tem que vir acompanhada do TR. Essa justificativa do preço, ela talvez tenha passado desapercebida, mas ela já constava na nota técnica do Departamento de Imunização, nota técnica de número 64. A nota técnica de número 64, dentre outras coisas que ela mostra a vantajosidade da aquisição, ela coloca o valor da aquisição no item 5.2. Ele cita a questão da possibilidade de dispensar a pesquisa e cita aqui: importante salientar que se trata da primeira aquisição nacional da vacina absorvida Covid-19 inativada, com a empresa Bharat Biotech, não havendo registro de aquisições anteriores ou preços balizadores para essa vacina. Então, a própria área demandante, que conforme portaria e conforme a lei deveria encaminhar a pesquisa de preço no processo, entendeu estar impossibilitada de colocar os parâmetros de preço. Esse tipo de pesquisa, ele nunca nos coube no departamento de logística, tanto é que não foi feito em nenhum processo de nenhuma outra vacina. Nenhum processo de nenhuma outra vacina consta isso. Perfeito, acho que esclareceu bem. Um outro ponto apontado, que já deve ter explicado para a CGU também, foi o possível pagamento, né, por uma empresa que não seria signatária do contrato. Na verdade, não houve pagamento, mas a Bharat Biotech encaminhou a invoice em favor da Madison Biotech, né, uma empresa que não constava do contrato. E qual que é a explicação para isso? Vamos lá. Isso não é comum, mas em termos de importação, eu fui questionar o coordenador geral do financeiro. Em termos de importação, não é impossível. Existe um ou dois casos, logicamente, que esse montante é um montante diferenciado, mas existe um ou dois casos que foram pagos para quem foi indicado na invoice. Era compra pequena, se eu não me engano, demanda judicial. O que acontece? Isso nunca chegou para mim como uma situação, um problema, certo? O senhor deve ter no processo, a empresa ela faz 2 questionamentos à fiscal do contrato em dado momento. Um é acerca do quantitativo que eu já falei, que seria de 3 milhões e não de 4. E o segundo é a questão que a importadora, a exportadora, no caso, seria a Madison Biotech, que possuía, à época, então, o mesmo quadro societário da Bharat Biotech e que seria responsável por todas as exportações de vacina da Bharat no mundo. O que a fiscal responde? Olha, eu estou ciente, eu vou até ler na íntegra aqui, eu acho que isso é importante que fique registrado. Esse é um e-mail, doutor, do dia 22 de março, às 16h27, entre a Emanuela, que era responsável técnica pela empresa, e o William, tá? Na verdade, ele copia para o William, para a Regina, e copia outras pessoas. Então, a empresa fala com a fiscal do contrato: olha, acerca da quantidade, eu já expliquei, vou passar. Ponto 2, Madison Biotech. A Madison Biotech, agente comercial responsável pela confecção da LI, possui o mesmo quadro societário e é encarregada de todas as exportações da Bharat Biotech. Estamos providenciando uma declaração com este conteúdo, mas como representante e signatário do contrato, informamos que estamos de acordo com a proforma invoice. E ela obtém a seguinte resposta: prezada Emanuele, essa é a fiscal do contrato falando. Prezada Emanuele, autorizamos a continuidade dos procedimentos de embarque da vacina Covid-19, coronavírus injetável, objeto do contrato 29, nas condições ora apresentadas. Aguardamos o envio da declaração para comprovação do item 2, conforme informado abaixo.
E, na sequência, é encaminhado no dia 23 de março, é encaminhada a declaração de vínculo entre Madison e Barat. Eu preciso só explicar para o senhor. Não nos cabe no departamento, não nos cabia no departamento o acompanhamento e fiscalização do contrato. Quando a gente assina o contrato, a gente entrega, eu tenho até um termo aqui que pode servir de exemplo, é como se você desse baixa no processo. Olha, o processo agora está com a área demandante, você é responsável pela execução e pela fiscalização do contrato. Então, em tese, essa situação foi anuída pela fiscal do contrato, mas ela parou diante de toda essa polêmica. O que eu expliquei, inclusive, para a CGU? Essa questão de ter um terceiro figurando nessa invoice e dado o valor expressivo, ela pode ser ou poderia ser facilmente resolvida por um aditivo contratual. Se isso vira, de fato, uma questão formalizada e é submetida à apreciação da autoridade competente, você poderia trazer essa empresa para dentro do contrato através de um aditivo contratual e ela passaria, então, a figurar formalmente no instrumento, sendo representante da Barat. Então, é isso que eu tenho a dizer acerca desse terceiro, né, nessa invoice. Eu desconhecia, tomei conhecimento depois, mas, de fato, foi apresentada a questão à fiscal do contrato, e, se eu não me engano, a chefia imediata dela, e ela, então, dá anuência a essa questão mediante a apresentação da declaração. Perfeito. E o último ponto que a CGU observou foi o inadimplemento da Barat e da Precisa, mas eu acho que isso daqui já está até esclarecido no contrato, que eles tiveram dificuldade com o processo de importação em razão de uma autorização da Anvisa, né, que isso não dependia do senhor. Não. Bom, vamos lá. Com relação aos representantes da Barat e da Precisa, com quais deles o senhor manteve contato durante a negociação da vacina? Emanuele foi um deles? Durante a negociação, não mantive contato e não participei. Eu fui demandado, depois da contratação, o Ministério da Saúde ele acaba ficando como responsável, e aí cabe uma explicação, deste processo de importação em particular. Como é que funciona a questão da importação? Você tem 3 canais, 3 vias. Ou você importa um produto com registro, é o trivial simples que a gente conhece. No caso da vacina, você teria uma autorização emergencial, ou seja, você precisa de menos documentos do que o primeiro. E a RDC 476, que foi aprovada, se eu não me engano, 10 de março, ou seja, depois da assinatura do contrato, ela abria uma terceira via, mais fácil, que foi a via que a empresa solicitou ao Ministério da Saúde que fosse feita a importação. Qual que é o diferencial dessa via? Essa terceira via, ela é praticamente que tutelada pelo Ministério. Normalmente a empresa, ela toma todas as ações e junto da Anvisa. Neste caso em particular, o Ministério da Saúde era o responsável pelo processo de importação. Uhum. Deve ter, talvez, no processo, eu procurei, não achei, mas isso é um documento de conhecimento de domínio público. Em dado momento, a Anvisa, inclusive, oficia o Ministério e fala assim, olha, a empresa está mandando e-mails para diversos setores aqui e está atribulando o processo. Ela só recebia documento do Ministério da Saúde. E quando esses documentos caíam em exigência, ela retornava a exigência ao Ministério da Saúde, ao setor de importação sempre, para que o setor de importação, então, fizesse comunicação com a empresa, saneasse o problema, a exigência, e, de novo, recebesse o documento e o Ministério encaminhasse isso novamente para a Anvisa. Isso é uma particularidade deste processo de importação, que foi inovador. O próprio Ministério não tinha feito nenhuma importação de vacinas desse processo, e é o que gerou tanta interação entre Ministério da Saúde e Anvisa. Certo, perfeito. Ainda nesse ponto, só para acrescentar, então, por força disso, eu fui oficiado no dia, acho que 17 de abril, se eu não me engano, pela própria Precisa,
o que gerou uma agenda no Ministério alguns dias depois, não me recordo a data, depois eu posso até verificar, onde a empresa ela tinha alguns pleitos em relação ao contrato que havia sido assinado. Em suma, seria a alteração do cronograma, porque ela já passava por dificuldade na execução do cronograma contratado, e isso tem uma dificuldade porque a Conjur, né, a nossa consultoria jurídica, entende que não se adequa ao cronograma atrasado, mas sim antes dele iniciar o atraso. É uma questão técnica. Ele pedia cláusula de sigilo, tal qual, e faz um comparativo de isonomia com a Pfizer e com a Janssen, porque esses contratos, nesses contratos previam sigilo. Pede uma alteração na modalidade do pagamento, que seria, no contrato, o pagamento é postecipado, mas ele solicita o pagamento, então, no ato do embarque. E, por fim, solicita uma alteração numa cláusula de exclusividade que o Ministério tinha colocado, que ele só poderia vender para o Ministério, e ele pede alteração. Não houve procedência nesse pedido, ele não prosseguiu, mas isso gerou uma agenda no Ministério para que se dirimisse algumas dúvidas sobre esse pedido e também dirimisse algumas dúvidas sobre o pedido de importação, o processo de importação do produto na Anvisa, que era, de fato, um processo bem atípico e diferente, tanto para a empresa quanto para o Ministério. Perfeito. Voltando àquela questão, o senhor não teve nenhum contato, então, com nenhum representante da Precisa ou da Barat? Com o Francisco Maximiano, com o Emanuele, com nenhum? Durante a negociação, não. Essa visita ela foi pós a assinatura do contrato. Que visita? Foi, na agenda estava o senhor Max e o senhor Túlio, exatamente com o pleito que eu mencionei agora, que foi feito da questão da isonomia com os outros contratos. Em adicional, foi feita uma reunião com a diretora técnica, que seria a Manuela, no Ministério, junto com o secretário executivo e 2 diretores da Anvisa, para que fosse feito alguns ajustes em termos de documentação que a empresa tinha que apresentar. E, decorrente dessa reunião, eu fui em uma ou 2 reuniões na Anvisa com a diretoria, com o diretor responsável da Anvisa, e nessa oportunidade estava aí o diretor responsável da Anvisa. Oi? Diretor, quem que era o diretor responsável? O Alex. Não. O Alex. Diretoria 5, Alex Campos. E nessa reunião estava presente o Alex Campos, você, a Emanuele e o Max, o Francisco Maximiano. Não, o quadro estava presente o Alex. Tem inclusive ata e ficha de presença dessa reunião. Tava o quadro técnico, estava eu enquanto diretor, com um representante técnico da área de importação, estava o diretor Alex juntamente com o quadro técnico deles, e estava o senhor Maximiano juntamente com o quadro técnico deles. Perfeito. Para tratar da importação, isso já no mês de maio, se eu não me engano. Mas isso foi na sede da Anvisa, né? Sede da Anvisa. Não teve nenhuma reunião fora da Anvisa ou do Ministério da Saúde? Não, senhor. Perfeito. Houve algum outro negócio entre a Barat e a Precisa e o Ministério da Saúde? Houve, não entendi. A Barat e a Precisa tiveram outras contratações com o Ministério da Saúde na época que o senhor foi diretor? A Barat eu desconheço. A Precisa, ela tem um contrato decorrente de um pregão, que é um contrato de preservativo feminino. Certo. Tem informações de que a Global, que é a controladora da Precisa, ela não teria honrado um contrato com o Ministério da Saúde em 2018, no valor de 20 milhões para fornecimento de medicamentos de alto custo. Você sabe por que o Ministério da Saúde permitiu a contratação da Precisa, mesmo com o fato dela estar inadimplente com esse outro contrato? Vamos lá, doutor. O que eu consigo dizer do que eu participei e ouvi, tá? A Global,
no ano de 2018, que é anterior à minha entrada no Ministério, teve um inadimplemento contratual. À época, essa empresa, então, pelo diretor da época, foi sancionada, e quando eu tomo conhecimento desse processo em março de 2019, eu tomo duas medidas. Eu solicito que abra uma tomada de contas, eu tenho aqui a documentação, solicito que abra uma tomada de contas especial e solicito que se inscreva o débito em dívida ativa. São as providências que cabem à administração pública referente a esse fato. A sanção já havia sido aplicada à época pelo diretor anterior, no ano de 2018. De forma que a Precisa tem, então, um contrato vigente com o Ministério da Saúde. Eu não sei lhe dizer se adimplente, inadimplente, se o andamento do contrato, não saberia lhe dizer. E quando esse processo ele chega instruído para a gente, é importante frisar isso, a gente faz consulta fiscal em dois momentos: no ato do empenho e no ato da assinatura do contrato. Então, em termos de atendimento da legislação que nos coube, que foi a parte que nos coube, ela tinha todas as certidões, toda a regularidade fiscal, tanto no ato do empenho e, num segundo momento, no ato da contratação. A empresa precisa. Bom, perfeito. Com relação a Silvio Barbosa de Assis, o senhor conhece ele? Não, Nunca, vi. nunca conversou, se encontrou com ele, sabe quem é? Não sei. Perfeito. O senhor, algum dos seus familiares já foi sócio, direto ou indiretamente, de alguma empresa que tenha firmado contrato com o poder público ou que tenha recebido verbas públicas? Não. Não? Bom, a minha última pergunta é que alguns servidores do Ministério da Saúde que atuaram nos contratos envolvendo a Precisa relataram que sofreram uma pressão incomum para agilizar o processo. O senhor sabe alguma coisa a respeito disso? Como é que eu tomei conhecimento disso, doutor? No depoimento dos irmãos Miranda, então, é mostrado um PowerPoint lá, onde tem, então, uma mensagem minha perguntando como está a LI da vacina. Tá? O meu esclarecimento, que só me foi oportunizado falar isso, a CGU foi amplamente explicado, em termos de suposta pressão. O meu questionamento a isso era porque no dia seguinte, isso era um sábado, no dia seguinte, no domingo, haveria uma entrega, um recebimento de uma vacina da AstraZeneca pelo fundo COVAX Facility. E estaria presente em Guarulhos o ministro da Saúde. E, por coincidência, até esse deputado estava presente também enquanto autoridade. O ministro, acho que de Relações Exteriores, também estava presente na oportunidade. Então, a minha pergunta às 20h46 da noite do sábado era como estava ali da vacina, que chegaria no dia seguinte. Por quê? Porque, como teria autoridade presente, seria constrangedor ter algum problema de desembaraço, enfim. Só para explicar aqui em macropassos, o primeiro documento para recebimento de medicamentos em termos aduaneiros é a licença de importação. Uhum. Se a licença de importação, que seria uma anuência sanitária da Anvisa, se ela não tiver ok, a Receita ela nem vai mexer, porque não vale a pena desembaraçar, porque não tem licença de importação. É um hábito nosso, inclusive, já com a licença de importação deferida pela Anvisa, solicitar o registro antecipado da DI. Ou seja, quando a carga pousa, a gente só faz alguma pequena retificação, mas ela já está até desembaraçada. Então, o suposto evento de pressão que se relata com uma mensagem minha, eu perguntava acerca da licença de importação da vacina que chegaria no domingo e que contaria com a presença do ministro. Eu desconheço qualquer ato de pressão sobre ele. Eu recebi, sim, alguns questionamentos sobre o andamento da Secretaria. A Secretaria Executiva questionava como é que está a aprovação da importação. À época, o secretário Elcio Franco, e isso era perguntado para o meu coordenador geral. Agora,
eram questionamentos decorrentes do dia a dia. Eu, particularmente, não me envolvo no andamento da divisão de importação, porque ela é uma divisão, ela trata de atos ordinários e corriqueiros. Dificilmente eu preciso me envolver. O que eu sempre perguntei, e não só dessa, mas de diversas outras, é sobre a licença de importação. Assim foi com a Pfizer, assim foi com a Janssen, enfim, e com qualquer medicamento, mesmo que não seja vacina, que a gente estivesse pronto para receber. Bom, perfeito. Da minha parte é só isso. Doutor Marcelo, o senhor tem alguma observação que o senhor queira fazer? E o próprio Roberto, para a gente encerrar aqui? Doutor Hugo, por mim, satisfeito, sem considerações, sem perguntas, sem nenhuma ressalva. Então, perfeito. Se você puder desligar seu microfone, então, que está dando microfonia para mim. Perfeito. Roberto, alguma consideração final, breve? Eu gostaria, se o senhor me permite, eu fui aí dragado para dentro desse processo diante de uma acusação sem pé nem cabeça, de uma suposta pressão vinda de um deputado, que eu também não sei qual que é a relação que tem com isso, me faz gerar um sentimento que muitas vezes eu atrapalhei alguma coisa e agora estaria sendo vítima aí de uma possível retaliação. Não sei se é isso, acredito que as investigações vão esclarecer, mas soa muito estranho, 90, 120 dias depois, acusações tão vazias, tão sem materialidade, sendo colocadas num palco político, numa seara política, onde você tem pouco poder de voz, e que no âmbito jurídico ou de controle externo você não consegue materializar. Entendi. O senhor está dizendo que, eventualmente, o senhor pode ter, sem saber, prejudicado algum interesse no Ministério e, por isso, o pessoal tem tentado se vingar de você, é isso? Em resumo? É o que parece. É o que parece. Porque o processo, conforme eu expliquei, tal qual ele chega para mim e ele foi tocado, ele é um processo rígido, ele fica de pé, ele tem toda a instrução processual. Invoice é um documento relativamente frágil e corriqueiro demais em termos de alteração. Se eu fizer uma consulta ad hoc aí com qualquer especialista de comércio exterior, o senhor vai ver que é muito comum alterar. E é competência de quem se diz pressionado, ultrajado. O trabalho dele era só esse. Olha, tem uma incorreção, por favor, corrija. Ele não tem competência, não tinha, discricionária, de autorizar, de pagar, de impedir pagamento. Nada disso funciona. Nada disso fica de pé. Quando ele fala, não, porque eu não assinei a invoice, isso não existe, não se assina invoice, não é isso. Você pede que se abra a licença de importação. E a tarefa dele é conferir se o que está sendo faturado está de acordo com o contrato. Essa é uma das esferas de conferência. Mais à frente, outras conferências aconteceriam. Então, esse suposto assinte, afronta, de que, olha, veio errado, o trabalho é esse, é conferir, olha, isso aqui está errado, por favor, retorne. Então, eu não consigo ver essa magnitude, enfim, na questão da invoice. Eu acho que ficou bem claro aqui. Opinião. Então tá certo, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês e dizer que se precisarem de alguma coisa, é só encaminhar algum ofício para mim, juntado de algum documento, que eu examino e eventualmente eu junto ao inquérito. Perfeito? Uma boa tarde a todos.